Nessa época do ano, aumenta o fluxo de passageiros nas rodoviárias e aeroportos e os problemas nas viagens também. Como resolvê-los da melhor forma possível? Como exigir os seus direitos? Para esclarecer essas dúvidas, está aqui no estúdio hoje a advogada Thaís Gracindo, que conversa conosco sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde. As rodoviárias estão cheias, os aeroportos também, né? Muita gente viajando, aproveitando as férias aí, o recesso nessa época do ano. E aí aumenta muito a demanda também de problemas, né? Quais são essas principais demandas que esse transporte gera? São atrasos, de uma maneira geral, maiores ou menores, cancelamentos de voos, extravio de bagagem ou avaria de bagagem. Geralmente são essas as maiores queixas, ou overbooking também. Bom, a gente teve aí recentemente a resolução da ANAC, né? Que ainda não foi derrubada, apesar do Senado ter decidido aí pela invalidação dela, ainda não tem nada certo, deve entrar em vigor ano que vem. 14 de março. Pois é. O que ela prevê? Porque todo mundo falou só da bagagem, né? Que vai pagar com a bagagem, mas tem fatores positivos nela também? Tem sim, tem vários fatores positivos. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de você cancelar uma compra de passagem aérea com 24 horas. Então, no prazo de 24 horas da compra, você cancela sem nenhuma espécie de multa. Hoje em dia tem? Tem. Eles podem cobrar multa a qualquer tempo. Se você cancelar 20 minutos depois da compra, você já vai pagar essa multa. Outra questão interessante, atualmente as multas podem, inclusive, ultrapassar o valor da passagem. Com a resolução 400, essas multas ficam restritas até o teto do valor que você pagou pelo bilhete. Tem algumas questões, houve um aumento nas indenizações padrão também de 250 e 500 DS, que é uma sigla de um valor internacional, para indenização em caso de extravio de bagagem nacional e internacional, respectivamente. Atraso de voo, por exemplo, uma coisa que costuma acontecer com certa frequência, né? Qual é o direito do passageiro? Olha, atrasos superiores a 1 hora, os passageiros têm que receber da companhia aérea ferramentas de comunicação, telefone, internet, a fim de que eles possam se comunicar com os seus parentes, enfim, para informar do atraso. Atrasos superiores a 2 horas, ele já tem direito à alimentação. Atrasos superiores a 4 horas, ele já tem direito à hospedagem, enfim, a comunicação e a alimentação já estão acrescidas nisso aí. Então, eles passam a ter direito à hospedagem, traslados em caso de pernoite ou de alteração de aeroportos, por remanejamento e etc. Como é que a pessoa garante isso? Ela está ali, viu que o voo atrasou, procura o pessoal, procura a própria companhia? Procura a própria companhia. Tem que pedir, falar, eu sei que eu tenho direito? Olha, na verdade, não deveria ter que pedir, mas no caso de negligência da companhia ou de inércia, ele deve sim procurar a companhia. Outra questão importante é que as companhias aéreas são obrigadas, em caso de pedido pelo passageiro, a dar informações por escrito. Ou seja, meu voo atrasou 2 horas e 45 minutos e a companhia não te deu absolutamente nenhuma ferramenta de contato, nenhum voucher para um lanche ou uma quantia em dinheiro, você tem o direito de exigir que ela te escreva quanto tempo de atraso teve, para que você possa pleitear isso lá na frente, de forma judicial. Até porque atraso pode ocasionar outras situações, perda né? de conexão. Exato, com outra companhia. E como que ele vai provar que atrasou o voo dele, já que tem uma voo, às vezes, para o exterior, né? Exatamente. Então, o passageiro, ele tem, a priori, ele busca a companhia aérea. E se ela se recusar a qualquer coisa, ele pede para que ela faça essas informações por escrito. Lembrando que todas essas indenizações, todos esses procedimentos estão previstos nas resoluções da ANAC, na anterior e na 400, elas vêm se complementando, tá? Mas nada impede que o passageiro busque a indenização adicional na justiça e que ele também busque os seus direitos junto às instituições de defesa, como, por exemplo, o PROCON. Tem alguns aeroportos que tem um juizado, né, ali dentro mesmo. Dá para resolver essas questões lá? Sim. Geralmente essas questões podem ser resolvidas lá e já é uma questão prática. Você já está ali, você já faz a reclamação e o processo já caminha. É como os juizados especiais de trânsitos itinerantes, que eles vão até o lugar do incidente e já resolvem ali. É muito prático.
Tá ótimo. A gente continua nesse assunto, ainda tem vários temas para serem tratados, inclusive a parte terrestre, né? Problemas com ônibus também. Só um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar aqui no estúdio com a advogada Thaís Gracindo, que hoje conversa conosco a respeito do direito do consumidor, do direito do passageiro nessa época do ano, em que aumenta muito a demanda, os problemas relativos a viagens, tanto de avião como na parte terrestre também, viagens de ônibus. Um fato muito comum, doutor, é o extravio de bagagens, né? Qual o direito do consumidor quando a bagagem dele vai para um lugar que não deveria ter ido? Bom, ele tem que comunicar o fato do extravio o mais breve possível, preferencialmente dentro da sala de embarque. Com o comprovante do despacho da bagagem, isso é suficiente para comprovar que ele tem direito a ter aquela bagagem restituída. Então, para voos nacionais, o prazo para restituição da bagagem é de até 30 dias e voos internacionais 21 dias. Então, é um tempo grande para que se considere de fato extraviada a bagagem. Mas ele deve comunicar, algumas empresas possuem formulários próprios para que o passageiro informe. E uma coisa importante, como eu havia dito anteriormente, existem valores padrão para indenização em caso de extravio de bagagem. Mas o que acontece? É permitido que o passageiro informe e declare os valores que ele está transportando, a fim de que, em caso de um extravio, o valor a ser indenizado seja, de fato, correspondente aos bens que estavam lá dentro. Nesses casos, é importante deixar claro que, dependendo do valor que for declarado, a companhia pode cobrar um valor adicional para o transporte daquela bagagem. E avaria na mala? A mala chegou ali, ela está danificada? Da mesma forma, a empresa aérea ela tem que reparar o dano, ela pode reparar pecuniariamente, ela pode pegar a mala e fazer o conserto e devolver ou substituir, tá? Mas da mesma forma, o passageiro deve registrar o dano imediatamente, de preferência dentro da própria sala de embarque. Também acontece furto, né? Nesses casos, no caso de furto, além de todos esses procedimentos, é importante que o passageiro faça o boletim de ocorrência na delegacia. E em todos os casos, sempre lembrando que, caso a companhia não haja da forma correta, o consumidor deverá buscar a justiça. Agora vamos falar de viagens de ônibus, né? Muita gente também usa e tem lugares que a gente só dá para ir de ônibus. Como é que funciona a troca de passagens, atraso também com ônibus, troca de voucher de viagem no guichê? Bom, é obrigação da companhia emitir o bilhete de passagem. Ele vem em duas vias, uma para o passageiro e outra que fica na companhia de ônibus durante o transporte. Quando ele compra o bilhete, da data da compra, ele tem 1 ano para utilizar aquele bilhete de passagem, tá? Então, muitas vezes você pensa, a validade do bilhete é 1 ano do dia da viagem, não, é da data da compra. Se você fizer alterações posteriores, a data continua sendo a data da primeira compra. Então, é uma questão que o passageiro deve estar atento a esse prazo de validade. Outra coisa importante, se você desistir da viagem, se você desistir até 3 horas antes, o reembolso você pode exigir e é permitido que a companhia cobre 5% a título de multa e de comissão, enfim, 5%. Agora, se você desistir num prazo inferior a 3 horas do embarque, aí não, aí ela pode cobrar uma multa de até 20%. Vamos, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, a orientação para quem está em casa e vai pegar um voo ou pegar um ônibus nesse fim de ano. Qual é a melhor forma de resolver o problema? Primeiro, conversa com a companhia, exige seus direitos, mostra que você os conhece e pede tudo certinho. Só depois, se não acontecer, documenta tudo e vai para a justiça, é isso? Olha, sempre documentar, independentemente de você tratar com a companhia ou não. Porque a gente sabe que às vezes os acordos são fechados, mas eles não são cumpridos. E uma coisa importante e interessante para o consumidor, dá uma olhadinha no site da ANAC, tem uma seção de dicas que eles montaram uma cartilha que é extremamente didática, que traz todos os assuntos, fala sobre extravio, sobre reembolso, sobre taxas, sobre tudo. É muito interessante e é bem didático. Para o consumidor se informar antes, faz muito bem. A informação faz a diferença. Ajuda. Tá ótimo, muito obrigada, doutora. Eu conversei com Thaís Gracindo, que é advogada.